Romanos capítulo 4, a justificação pela fé é o teor de todo esse capítulo 4. E nós vamos avançando nele, pelo menos aí em 4 oportunidades, sendo que hoje falaremos sobre a origem, né, o início dessa justificação pela fé, computando aí do versículo 1 ao versículo 8, que é quando o apóstolo Paulo nos apresenta o protagonista, né, o progenitor dessa ação. Depois nós vamos falar de capítulo 4, verso 9 até o versículo 15, que é quando o apóstolo Paulo então vai nos descrever como que essa justificação ocorreu e a maneira como que ela é. Depois do verso 16 até o verso 25, nós vamos então trazer as conclusões que o apóstolo Paulo chama e descreve a respeito dessa justificação. Serão então 3 sermões que nós vamos trabalhar dentro do assunto, dentro desse tema chamado justificação, já que nas oportunidades passadas nós tivemos falando a respeito, desde o capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo ele chama a atenção sobre a qual base você está solidificado. Lembrando de que a ira de Deus se manifestou, lembrando de que o Deus justo se manifestou, contrário a todas as ações ímpias que o homem vem produzindo. E é interessante frisarmos isso, pois desde o versículo 18 até o versículo 29 do capítulo 2, é a maneira que o apóstolo Paulo engloba todo mundo. E no capítulo 3, que nós escrevemos na semana passada, o apóstolo Paulo, então, chama a atenção, uma conclusão muito célebre, de que, olha, todos nós estamos no mesmo, vamos dizer aqui de uma maneira chula, no mesmo balaio de gato, ou seja, não existe um que seja melhor que o outro, todos nós somos pecadores. E isso serve para a gente, para lembrar a gente, quando a gente olha para o outro com um olhar de altivez, com um olhar de superioridade, de que você precisa lembrar de que você é tão igual, se não pior, do que aquele outro que você está se comparando ou comparando a outros. É importante frisarmos isso, porque o apóstolo Paulo descreve exatamente isso. Olha, todos pecaram, não há um justo sequer, não há ninguém que venha a buscar, a ter algum benefício, algum beneplácito, alguma virtude. Muito pelo contrário, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Todos estão separados e todos estão assim lançados numa questão de ira, todos estão destituídos da glória de Deus. E se você e eu não entendermos de que tudo que provém de benefício para nós vem por conta da ação de Deus, dos versículos 25 em diante, então você está num patamar completamente complicado. Já que o apóstolo Paulo menciona que nós fomos então alcançados, nós fomos realmente beneficiados, não pelos nossos feitos, mas pela ação de Deus. Justificados, então, verso 24 do capítulo 3, gratuitamente pela sua fé, pela redenção que há em Cristo Jesus. E aí ele descreve para a gente que essa justificação, ou essa ação de Deus, foi mediante a um pagamento e foi mediante a uma satisfação plena. No sentido de que Deus se agradou do pagamento que foi feito, na realidade, a estabilização do valor pago, a estabilização do valor a ser pago foi satisfatória, e isso então fez com que essa raça humana, esse ser humano, a humanidade de um modo geral, viesse a ter o privilégio de estar na presença de Deus. Para que, segundo o versículo 26, isso demonstrando uma justiça nesse tempo presente para que ele seja justo e justificador, ou seja, a nossa justiça, ela vem da pessoa de Deus, sendo o próprio Deus que também executou essa justiça sobre as nossas vidas. E é interessante esse patamar, porque a gente precisa tirar de cima dos nossos ombros de que, olha, se eu não fizer qualquer coisa, eu não tenho a minha salvação. Muito pelo contrário, se você fizer qualquer coisa, você realmente não tem. O que você e eu precisamos fazer é descansar na ação de Deus. Então você está falando que eu não tenho que trabalhar, que eu não tenho que labutar, minha santificação, justificação, não tem nada a ver com santificação. A santificação é um processo que se dá depois da compreensão e do entendimento do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É depois. A justificação é antes.
Por quê? Porque você, antes de Cristo, você não tem condições alguma de agradar a pessoa de Deus. Por isso que o padrão estabelecido de santidade é o próprio Deus. De maneira que é o próprio Deus quem vai te capacitar a ser uma pessoa completamente diferenciada. E diante dessa argumentação de que a justificação, ela acontece pela fé, o apóstolo Paulo, então, no capítulo 4, vai nos chamar a atenção de que, olha, antes mesmo que nós tivéssemos os escritos sendo narrados, antes mesmo que nós tivéssemos qualquer situação, a justificação já era executada por meio da fé, já era executada por meio de uma ação de crença, e não por obra, não por feitos, não por ações, mas simplesmente por fé. De maneira que o apóstolo Paulo inicia o seu argumento, chamando a atenção da seguinte maneira, versos 1 e 2. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo, então, coloca para a gente um assunto, coloca para a gente uma razão pela qual valerá a pena a gente pontuar. Lembrando de que Abraão foi o ancestral do povo judeu, e não apenas do judeu, mas também dos árabes, e assim vai sucessivamente. Sendo este homem, o antecessor, sendo este homem o ancestral deles, o judaísmo, alicerçado então na fé, alicerçado na crença de que Abraão foi, sim, o progenitor, foi aquele que estabeleceu toda a questão da fé judaica e prioritariamente a apresentação do único Deus verdadeiro, eles se sustentavam em algumas questões importantes que vale a pena a gente pontuar. Para eles, a questão de crer, de confiar em Abraão, era algo realmente notório, era algo fantástico. Já que Abraão, Paulo vai sustentar de que Abraão existiu por volta de mais ou menos 2000 anos, e ele vai descrever com uma demonstração de que essa fé, que o povo judeu se sustentava, ela era muito mais antes mesmo do que a própria lei que havia sido estabelecida lá com Moisés. Paulo vai chamar a atenção de que assim como o próprio povo judeu cria de que Abraão era alguém notável, Paulo vai mostrar de que essa notoriedade de Abraão, ela não era apenas algo a ser destacado por uma justificação por meio da obra, mas prioritariamente por meio do ato de fé. E é dessa maneira que o apóstolo Paulo vai apresentar a vida de Abraão. Podemos, assim, de uma certa maneira, chamar a atenção, como os fariseus, como os judaizantes criam, eles olhavam para Abraão e eles viam alguém impecável. Chegaram ao extremo de chamar a atenção de que Abraão não tinha pecado. Eles chegavam ao extremo de chamar a atenção de que Abraão era um homem quase que completamente perfeito, apesar de ser um dos melhores prosélitos. Conforme Abraão, quando sai de Ur dos caldeus, Abraão não era judeu. Abraão não era, ele muito pelo contrário. Segundo o livro de Josué, capítulo 24, ele era um pagão. Ele era alguém que não cria. E é interessante esta ação de Deus, porque Deus não olhou para o que Abraão tinha. Deus não olhou para o que Abraão fazia. Deus simplesmente chamou de uma maneira soberana, de uma maneira miraculosa. Deus foi lá e chamou. E é interessante isso, que da mesma maneira Deus faz isso com o próprio apóstolo Paulo. De maneira aleatória, de maneira soberana, Deus chama o apóstolo Paulo para ele ser o pregador, para ele ser o apóstolo entre os gentios. A ação veio de Deus, não veio de Abraão, não veio por um mérito, não veio por uma ação, não veio por qualquer benefício que Abraão tinha feito. Muito pelo contrário, o livro de Josué chama a nossa atenção de que seus pais sendo idólatras, Abraão também seguia no mesmo curso. Mas é interessante que quando Deus chama a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu ainda vou te mostrar, Abraão simplesmente confiou. Mas essa confiança que ele tem, ela não foi total. Porque Deus chama a atenção dizendo o seguinte: deixa teu pai, deixa tua mãe e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão não conseguiu deixar o pai e a mãe. Ele não conseguiu deixar os seus parentes. Ele leva eles até um certo ponto. Gênesis capítulo 11, verso 32, descreve exatamente isso. Até um trajeto do caminho, Abraão caminhou juntamente com seu pai, com seus irmãos e com seu sobrinho.
Avançando um pouco mais ainda, Abraão caminha mais um outro trecho somente com o nosso sobrinho. Aqui nós vamos ter uma perca de pelo menos 15 anos da vida de Abraão em uma obediência meio que incompleta. Ele saiu? Saiu. Mas ele ainda estava arraigado a algumas questões. A fé de Abraão, ela vai sendo construída, ela vai sendo alicerçada. É interessante que quando a gente chama a atenção da fé, a gente logo pensa em alguém que já está perfeito. Mas não é assim que funciona, é um processo. É um processo de confiança, é um processo de começar a depender do outro. O que acontece quando Abraão chega praticamente na região de Canaã? Ele vai enfrentar um período de fome difícil, complicado. De maneira que Abraão vai, de uma certa forma, desonrar a pessoa de Deus, ao invés de confiar completamente de que ele poderia suprir as suas necessidades. E ele chega para Sarai, sua esposa, e diz: olha, Sarai, vamos fazer o seguinte, você é muito bonita, você é linda, e é fato que Faraó vai olhar para você. Então, caso Faraó venha olhar para você, e se você falar que é minha esposa, ele vai me matar, e automaticamente você vai ser a esposa dele. Então vamos combinar o seguinte, vamos falar que você é minha irmã, e está tudo certo. E assim eles fizeram. Só que Deus traz juízo a Faraó, de maneira que é mostrado para ele a ação e o porquê. Faraó então chama Abraão e descreve a situação a qual Abraão tem que orar ao Senhor. Abraão não confiou na sua totalidade. Abraão não creu isso na sua totalidade. Então Paulo vai chamar a atenção, olha, que diremos, pois? Qual foi o benefício, quais foram os resultados que Abraão alcançou, nosso ancestral? Porque se ele foi justificado pelas obras, isso não é benefício nenhum. Se ele alcançou a justificação pelo que ele fez, qual é a virtude disso? Porque se ele alcançou porque ele foi bonzinho, se ele alcançou a justificação porque ele foi um bom crente, porque ele foi alguém que realmente creu, que realmente fez a diferença, isso não é graça, isso é salário. E se é salário, a glória não é de Deus, a glória é de Abraão. A justificação não é o que eu faço, mas sim o que Deus faz. Por isso que o apóstolo Paulo então vai chamar a atenção. Então ele não tem que se gloriar diante de Deus. Ele não tem que se chamar a atenção e glorificar o nome de Deus, mas ele tem que valorizar a ele mesmo. Se ele foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, tem que se vangloriar, mas não diante de Deus. Apesar da sua fé ser construída, Deus jamais deixou Abraão de lado. Na falha, quando ele teve em desobedecer a Deus, levando os seus parentes, Deus foi construindo, chamando a atenção dele, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Crendo, Abraão foi. Apesar da sua falha, da sua pequenez, de levar os seus parentes, Deus ainda honrou. Apesar de chegar no Egito e chegando lá, ter a questão na terra de Canaã, ter passado fome, tendo descido para o Egito e lá agindo de uma forma completamente humana, porque é assim que eu e você nós fazemos. Nós falamos, nós confiamos em Deus, mas na hora que o calo aperta, nós damos o nosso jeito. Nós resolvemos da nossa maneira. O que Deus faz? Deus age com misericórdia. Trouxe Abraão de volta. E é interessante que quando Deus traz ele de volta, veja o que acontece lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Quando Deus permite Abraão ter o seu retorno, quando Deus começa a trabalhar com a sua volta, subiu, versículo 13, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que ele tinha com ele, Ló. E iam Abraão muito rico de gado e prata. E lá no capítulo 13, verso 7, vai acontecer a separação entre eles. Capítulo 14, vai acontecer a guerra, e Abraão, então, ele vai disputar uma situação entre ele e mais alguns reis, e outros
outra contra 4, 5 reis, no caso do contexto. É a guerra dos 4 contra os 5 reis. E novamente Abraão honra e glorifica a Deus. É no capítulo 14 que nós vamos ver também a dádiva e a oferta em forma de dízimo, né, em forma de gratificação, em forma de glorificação, em forma de gratidão de Abraão ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ou ao Deus eterno, conforme assim é mencionado. Mas é no capítulo 15, conforme nós citamos a descrição do texto, que Deus, pela primeira vez, vai chamar a atenção de Abraão, dizendo o seguinte: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão é a primeira vez que é descrito, que é chamada a sua atenção de que, pelo ato dele confiar na palavra do Senhor, pelo ato dele confiar na pessoa de Deus, isso lhe colocado como algo justo. De maneira que a palavra de Deus vai chamar realmente a nossa atenção. A fé vem pelo... o justo vai viver pela fé, conforme é descrito lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abraão não apenas continuou na sua jornada em vacilar, em ainda capengar diante do Senhor, né? Vai acontecer novamente algumas situações com ele, de maneira que quando ele está diante de Abimeleque, novamente ele vai dar a sua mulher como sua irmã, e assim vai. E quando parece que Sara está ficando já idosa, que ele olha para Sara e ele fala: olha, essa mulher já não vai dar mais fruto nenhum, o que Abraão tenta fazer? Vamos dar o nosso jeito de novo. E aí então Agar trazida à cena, e com ela Abraão tem um filho, e Ismael vem a nascer, de maneira que não venha a ser o filho da promessa, mas o filho da desobediência. Percebam que esse homem que é chamado o pai da fé, a fé dele, ela foi sendo construída, ela foi sendo ajustada. Mas em todos os momentos, Abraão caminhava na direção e naquilo que envolvia a fazer e cumprir a vontade de Deus. Uma fé, irmãos, ela precisa ser cada vez gradativamente construída. Você não vai completamente descansar, você não vai completamente arraigar-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo no primeiro dia. Você vai confiando gradativamente. É gradativamente que você vai lançando-se a essa fé. Por isso que vale a pena pontuar uma questão aqui, a qual a gente às vezes se esquece. A fé nunca é a base ou o motivo para a justificação. Porque se a fé fosse a base e o motivo para a tua justificação, Abraão não seria o pai da fé. Porque percebam como que a fé dele foi sendo falha gradativamente. E é somente lá em Gênesis capítulo 22 que Abraão realmente vai demonstrar uma fé genuína, uma fé autêntica, que é quando Deus fala para Abraão, depois dele já ter tido Isaque, e Deus chama a atenção dele e fala: Abraão, pega o teu filho, pega o cutelo e pega a lenha e vai para o monte, e lá você vai sacrificar. Ali Deus havia pedido o maior de todos os sacrifícios. Abraão já tinha tido a experiência, Deus é o Deus que supre a fome. Abraão já tinha tido a experiência, Deus é o que cuida no meio do caminho. Abraão já tinha tido a experiência de saber que Deus é o Deus que peleja, o Deus que guerreia. Abraão já tinha tido a experiência de saber de que valeria a pena confiar na palavra de Deus, que quando o homem tenta dar o seu jeito, da sua forma, dá burrada, dá ruim, como dizem por aí. Abraão já entendia de que Deus é o Deus da vida, que apesar de Sarai, sua esposa, ser uma senhora dos seus 90 anos, ela ainda pôde gerar uma criança. Abraão, em Gênesis capítulo 22, entendia e compreendia de que Deus era suficiente e capaz para fazer muito mais do que se pensava ou imaginava, conforme o apóstolo Paulo descreve lá no livro de Efésios. É interessante quando a gente olha para essa descrição, e a gente percebe essa ação de que Abraão não hesita. Ele não hesita em pegar o seu filho, levar até o monte, preparar o altar, colocar lenha, chamá-lo, amarrá-lo, e o filho pergunta: pai, muito bem, aqui está a lenha, aqui está o sacrifício,
Aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, e cadê o sacrifício? E ele olha assim, Deus proverá para si o sacrifício. Mas em momento nenhum, ele abriu mão de prover, de dar aquilo que Deus exigiu dele. De maneira que quando ele, no ato último, levanta o cutelo para imolar o seu filho, Deus grita, basta, Abraão, pois eu tenho agora visto que você aprendeu a lição. Tenho visto que você aprendeu o que de fato é crer. E aí no livro de Hebreus vai chamar a atenção. Abram lá comigo Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19. Diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. É interessante que a confiança de Abraão foi além. Foi uma fé construída. Mas a fé nunca foi a base e o motivo para a justificação. Então, se a fé não era o motivo e não era a base, o que era? Qual era a base? Qual era o motivo para a ação da justificação? A graça soberana de Deus. É por isso que eu e você, nós estamos aqui. Nós não estamos aqui pelos nossos feitos. Nós não estamos aqui porque produzimos alguma coisa. Nós estamos aqui porque Deus fez algo pelas nossas vidas. E sim, em resposta, aí agora a nossa fé, gradativamente nós vamos tendo uma revelação progressiva. Nós vamos aprendendo a uma intimidade e um relacionamento melhor com Deus. De maneira que no versículo 3 e 5, Paulo vai chamar a atenção diante de nós assim. Então caiu... texto errado. Romanos capítulo 4, versículos 3 e 5. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6, que acabamos de citar. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se Paulo chama a atenção de que nós alcançamos a salvação e a justificação pela ação de Deus, então já não é pelo projeto e não é pelo trabalhar do homem, mas pelo que Deus fez. Porque se fosse pelo que eu e você, nós viéssemos a fazer, viéssemos a produzir, nós não teríamos então como pagar, mas nós teríamos uma dívida grande com a pessoa de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 32... O Senhor Jesus chama a nossa atenção exatamente da seguinte maneira: eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Aos olhos da pessoa de Deus, todos nós estamos exatamente nesse patamar. Esse patamar da dívida, patamar de quem está devendo, patamar dos perdidos. Aqueles que são justos aos seus próprios olhos não têm parte na obra redentora da graça de Deus. Aqueles que se julgam capazes de estarem dentro de uma igreja, de estarem diante de um grupo religioso e se olham para si pelos seus méritos, não têm condições de caminhar sobre a graça de Deus, pois a graça de Deus, ela anula os teus feitos, ela anula as tuas obras, para que a glória e a redenção e a maneira de glorificação seja completamente de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai chamar a nossa atenção. A salvação, ela não é um meio apenas de salvar o homem, mas ela é o meio pelo qual Deus é glorificado na minha vida e na tua vida. A salvação não é o meio pelo qual o homem apenas venha a ser o seu único objetivo de ser salvo. A salvação é o meio pelo qual você pode glorificar a Deus. Que Deus pega você, quem você é, do jeito que você é, e ela transforma em alguém segundo o agrado de Deus. Por isso que a salvação, ela é capaz de pegar o pior bandido, o pior pedófilo, o pior estuprador, a pior meretriz,
os piores do mundo e transformá-los em filhos de Deus. Por isso que quando a gente chega à igreja, a gente começa a olhar para os nossos pecados e a gente chama a primeira atenção: eu não sou digno. Sabe por que você faz isso? Porque você está olhando pelos seus olhos aquilo que você poderia produzir. Quando você olha para os olhos de Cristo, você ainda continua achando que você não é digno, mas a sua dignidade é encontrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção, dizendo o seguinte: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que o justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E ele vai exemplificar isso dentro de um salmo, Salmo 32. Chamando a atenção exatamente como Davi, o rei, depois, já alguns séculos passados, alguns séculos corridos, ele vai chamar a atenção de que, olha, Abraão foi alguém que entendeu a salvação pela graça. Abraão foi alguém que entendeu a salvação pela fé. Legal, mas havia uma outra pessoa. Veja o que Davi diz: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Nessa transcrição do Salmo 32, Davi está ali logo após o seu ato de pecado contra Betseba. E na lei havia exatamente a punição. O homem que adulterava, o homem que cometesse qualquer ato de adultério, deveria ser apedrejado. Mas Davi lança-se diante de Deus. E em um constante quebrantar-se, em um constante arrependimento, Deus aceita. Porque Davi entendeu, compreendeu que não era pelo ato de fazer alguma coisa, mas era pelo ato de confiar na ação soberana de Deus. Portanto, você que está aqui hoje, eu quero te chamar a atenção exatamente disso. Eu e você, nós somos privilegiados por o ato de crer, de confiar na pessoa do Senhor Deus. Apesar da nossa fé não ser o bastante reconhecido como exige a justiça, o acerto de contas que o apóstolo Paulo menciona, ela vem da pessoa de Deus, ela vem da ação de Deus. O ato de declarar que você é hábil, que você agora é capaz, o ato da declaração não está no que você faz, não está no que eu faço, mas está no que Jesus Cristo fez. E é por isso que é um ato declarativo. Sendo, pois, justificados por Deus. Nós temos paz com Ele. Não é pelo que você fez, não é pelo que eu faço. É por isso que esse é o poder do Evangelho. Esta é a grande essência para as nossas vidas. É por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver vários trechos dela chamando a nossa atenção. Por exemplo, veja lá Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós alcançamos o privilégio, nós alcançamos uma essência pela graça de Deus. Mas talvez você queira estar, como diz lá o livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 7, quando o profeta chama a atenção da seguinte maneira: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? Ou 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? 8. Ele te agradou ao homem que diz o que é bom, que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques as justiças e ames a benignidade e ande humildemente com o teu Deus. Miqueias descreve no capítulo 6, versículos 6 e 7, exatamente de que não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, mas é por um ato de fé, é por um ato de completa devoção e de completa entrega. Fé é exatamente isso.
Fé é você realmente confiar, fé é realmente você descansar, entender de que não é pelo que você faz. Pedro vai declarar exatamente isso em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, há uma expectativa da humanidade de voltar a sua atenção para a ação de Deus, para aquilo que Deus fez. Há uma expectativa de que o homem venha crer, de que o homem venha confiar. E Deus está protelando o seu retorno, está protelando a sua volta cada vez mais, para que mais e mais pessoas, mais e mais gente cheguem à plena convicção da ação de Deus. O que é que a justificação me traz? O que é que a justificação traz para a minha vida? Paulo, então, descreve ainda nesse texto, versículos 6 e 7, descreve exatamente de que a justificação ela nos traz bênçãos. Bênçãos importantes. A primeira bênção que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção é dizer para nós de que, olha, você que creu, você que confiou, você é um homem extremamente bem-aventurado, um homem feliz, um homem que está em plena harmonia com Deus. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades foram perdoadas, Salmo 32, e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem cujo pecado o Senhor não terá em conta. Davi compreende claramente a graça de Deus. Em seu grande salmo penitencial, ele descreve ao profeta Natã que o confrontou sobre o seu adultério. E Davi descansa, Davi lança-se inteiramente na graça de Deus. Davi simplesmente joga-se como uma criança, se joga aos braços do seu pai, chamando a atenção de que, olha, Deus, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Então Davi se torna alguém que satisfaz a pessoa de Deus, não pelo que ele havia feito, mas simplesmente por confiar na ação de Deus. A fé de um pecador é graciosamente aceita por Deus em contato com Ele, como justiça por amor à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A história conta-nos sobre alguns agricultores que tinham salvado o seu direito durante anos, a fim de comprar um boi para puxar um arado. E aquele homem, ele faz uma questão interessante, ele passa a juntar durante muito tempo um dinheiro. Lembra do cruzado, cruzeiro? Né? Tem gente, alguns antigos, que tem bastante desse dinheiro embaixo do colchão. O que acontece? O que ocorre? É que com o passar do tempo, esse dinheiro foi desvalorizando. E aquele homem, quando ele julgou que tinha achado a quantia, tinha juntado a quantia certa para ter o dinheiro, para comprar o boi, ele vai à cidade, e quando ele vai comprar aquele boi, ele chega e constata-se que o dinheiro não valia mais nada. Aquele homem, então, escreve uma carta para o presidente do seu país, chamando a atenção, tentando para que, de alguma maneira, aquele homem viesse, aquele presidente viesse a cumprir, a satisfazer, a dar algum resultado. E o presidente escreve para ele de volta, dizendo, olha, a sua moeda, né, ela realmente está desvalorizada. A lei tem que ser cumprida. A lei precisa ser praticada, não há o que fazer. Mas, eu, do meu salário, dos meus bens, eu vou trocar o seu valor em dinheiro pela moeda corrente, e eu vou comprar o boi que você precisa. Foi isso que Deus fez pela minha vida e pela tua vida. O teu sacrifício é nada. O que vocês estão tentando fazer não vai suprir, não vai satisfazer. Mas pelo ato de vocês virem até mim, pelo ato de confiarem em mim, eu vou pegar isso e eu vou imputar. Essa é a ideia da imputação. Né? Deus imputou, então, sobre as nossas vidas. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor imputa, né? A quem o Senhor não imputa pecado, né? Mas cujos pecados são perdoados. Bem-aventurados a quem o Senhor não coloca dívida sobre dívida, mas Ele coloca graça.
Em outras palavras, ele pega a tua conta negativa e ele transforma em conta positiva. Não com base no que você tem na sua conta, porque se for negativo por negativo, vai continuar com a conta negativa. Mas no positivo dele, na soma positiva que ele tem. E ele te torna e te declara alguém justificado. Então, qual é a primeira bênção? Eu sou alguém feliz, porque Deus me transformou de infeliz, alguém que não tinha condições, em uma pessoa feliz, em alguém que anda agora juntamente com Ele. Também sou alguém perdoado. Sou alguém que tem os pecados tirados de cima dos ombros. Não sou mais condenado pelo que eu tenho feito, mas agora eu sou salvo pelo que Cristo fez. Muitas pessoas, e nós somos assim, nós gostamos de apontar dedo para as pessoas. Nós gostamos de culpar as pessoas pelo que elas fazem, mas nós nos esquecemos do que nós fizemos. Nós nos esquecemos das nossas ações. E nós somos, lembra que eu falei no início, nós somos tão piores quanto aqueles que nós estamos apontando. É por isso que eu e você, nós temos que descansar em Cristo. Porque o único que não teve pecado, que andou sobre a face deste mundo, foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas foi o único que pagou pelo meu pecado e pagou pelo teu pecado. O único que assumiu a cruz do Calvário foi Jesus Cristo. O único que se tornou a sacrifício aceito foi Jesus Cristo. Para que, conforme está escrito, para que eu e você pudéssemos ter paz. Aquele que sofreu a nossa ira, aquele que sofreu a nossa justiça, aquele que suportou a cruz do Calvário, é Ele que sofreu todas as questões. Foi Ele quem sofreu, não foi eu e você. Para que nele nós fôssemos declarados justificados. Recebemos o perdão dos nossos pecados. Bem-aventurado, versículo 8, a quem o Senhor não coloca peso do pecado. Bem-aventurado a quem o Senhor não descreve, não assina o pecado como ocorrência. Segundo a palavra de Deus, Abraão exulta, Abraão glorifica a Deus da seguinte maneira: e recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes fosse imputada. Através da sua fé em Deus, Abraão exultou por ver o meu dia, disse Jesus, e viu e ficou feliz. O escritor de Hebreus descreve a fé pela qual Abraão foi declarado justo por Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde estava indo. Pela fé, ele viveu como estrangeiro na terra da promessa, como a terra alheia, habitando as cidades que têm fundamentos, cujos arquitetos e o construtor é a pessoa de Deus. Assim como Paulo, que escreve esta carta para Roma, Abraão foi soberanamente escolhido diretamente pela pessoa de Deus. Agora, pasmem, Abraão, em momento nenhum, conquistou a terra prometida. Em momento nenhum, ele chegou e foi declarado como o dono de Canaã. Isso só vai acontecer depois da primeira geração, segunda geração, terceira geração e por mais ou menos cerca de 500 anos depois. É que Abraão vai ver a sua família começando, é que a história vai narrar sobre a família de Abraão, sobre os seus descendentes, caminhando rumo a Canaã. A fé foi construída, mas Abraão foi declarado justo, porque ousou confiar no plano de Deus. Quando eu e você, nós ousamos confiar na ação de Deus, quando nós ousamos a descansar na ação de Deus, é exatamente isso. Deus não olha quem é o que nós temos feito, mas olha o que Jesus Cristo fez. Ele não olha o que nós estamos produzindo, mas Ele olha o que o Seu Filho produz para as nossas vidas. O próprio Deus, na pessoa do Seu Filho, pagou a nossa dívida. Quando um pecador confessa e lança-se na misericórdia de Deus e recebe na fé a obra expiatória do Senhor, em Seu nome ele pode ser perdoado e divinamente justificado diante da pessoa de Deus.
E é interessante, como a gente tem num dos nossos hinos, eu perdido pecador, longe de ti, Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me seu amor. É a ação de Deus. É a ação de Deus para a minha vida. É a ação de Deus para a tua vida. Você lembra desse hino, Nathan Henrique? Toca lá para a gente, por favor. Nós vamos cantar esse hino enquanto nós abrimos a questão da ceia e também de preparação para este momento. Eu só não lembro o número, acho que é 32, é isso? 36? 46. Vamos louvar ao Senhor com ele. Vamos colocar de pé? E pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Você está aqui hoje por uma ação divina de Deus. Você está aqui hoje porque Deus te abençoou. Você está aqui hoje porque você foi alvo da graça de Deus. Coloca na primeira estrofe para mim, Bia, ou Isa, por favor. Meu estado Cristo, eu perdido pecador longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado, Cristo viu. Eu sei que nossa igreja, nós não temos aqui por hábito a pregação da autoconfiança, a pregação positiva, a pregação da prosperidade. Eu sei que nem a nossa igreja, nós não massageamos o ego das pessoas, inclusive o meu. Pois quando eu prego, até às vezes duramente, o primeiro da fila sou eu. Mas uma coisa a nossa igreja tem, é de olhar para Jesus Cristo e entender que se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. É de entender de que somos alvos da misericórdia e da graça de Deus. Não é por mérito nosso, mas é pelo que Ele produziu, é pelo que Ele fez. É por isso, meus irmãos, que quando vocês participarem da ceia, vocês sempre tragam à memória a graça de Deus. A ceia não é para condenação, não é para colocar um fardo sobre os nossos ombros. Muito pelo contrário, é para lembrar de que o fardo foi tirado. E que diante de Deus, nós temos paz e nós temos comunhão pelo que Ele fez em nossas vidas. Amém? Vamos orar e nós vamos participar do pão e do cálice. Bendito Deus, nós louvamos o Senhor. Porque enquanto o mundo olha a produção humana, o Senhor olha o coração do homem. E o Senhor vê, Deus de amor, que esse coração não tem condições alguma de estar na Tua presença. Então, um ato de misericórdia, um ato de graça, o Senhor envia Jesus Cristo. E conforme bem descrito pelo comentarista, a fé não justifica, mas a ação do Senhor sim. E então a fé serve como uma mão que se ergue e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não consigo. E apesar dessa falha na nossa fé, e a exemplo do próprio Abraão, que tem que vir sendo construída, ainda assim o Senhor olha essa fé falha e o Senhor aceita ela. E o Senhor então nos proporciona um caminhar junto. Nunca foi o que eu fiz, nunca foi o que o homem fez, mas sempre foi o que o Senhor executou na cruz. E por meio deste ato do Senhor, nós clamamos: Abba, Pai. Logo, talvez como o apóstolo Paulo menciona, onde que está o teu orgulho? Onde que está a tua jactância? Já que não foi você quem executou coisa alguma, mas foi Deus quem fez. Foi Deus quem te justificou. Foi Deus o justo que declarou você justificado. Essa é a melhor bênção que nós temos nessa manhã. Talvez os nossos pecados, as acusações que recebemos do nosso inimigo,
as acusações que recebemos dos nossos familiares, dos nossos parentes, ou de pessoas, ó Deus de amor, que são do trabalho, porque nós não somos pessoas boas, porque nós somos pessoas ruins, ou porque nós somos isso ou aquilo. Talvez tudo isso venha à tona. Mas quando olhamos para o Senhor, percebemos realmente que nós não somos bons. Mas o Senhor nos tornou justos. E essa justiça nos deu o privilégio de estarmos na Tua presença. Há um relacionamento perfeito. Obrigado por este ato do Senhor, através do sangue vertido da cruz do Calvário, através do corpo entregue naquela cruz, representados pelo suco da vide e pelo pão que é amassado e colocado ao forno para ser assado. Muito obrigado pela ação do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.